Olá a todos, caros amigos e seguidores do canal do Boss, bem-vindos, cá estou eu para mais uma retrospectiva do ano que passou, do ano 2024, o ano que foi muito pródigo em heróis. Como vocês sabem, todos os meses saíam uma média de 10, 12 heróis por mês, o que prefaz quase 120 heróis por aí, que saíram no ano 2024, portanto, e então eu estou aqui a fazer uma retrospectiva do ano 2024 e claro, vou-me socorrer da melhor biblioteca que existe de Myth Wars and Puzzles, que é precisamente o canal do Boss. Pois é, aqui você tem todos os heróis disponíveis com avaliações, com comentários, com dicas, e vocês podem consultar, assim vocês entendam aqui, para ficarem, digamos, a saber um bocadinho melhor dos heróis. Portanto, como vocês estão aqui a ver, já estão mais de 300, estão à volta de 357 vídeos disponíveis para vocês consultarem. Vocês têm aqui toda a informação sobre Myth Wars and Puzzles, desde os heróis, desde dicas do jogo, como evoluir heróis, como vocês procederem nas construções, etc, nos titãs, como montar equipas. Vocês podem consultar, porque tem aqui de tudo. Portanto, eu vou sempre fazendo aqui vídeos para vocês terem disponíveis, sempre que os heróis saem, como vocês sabem. E então vamos lá fazer aqui uma retrospectiva do ano 2024. Portanto, como vocês aqueles sabem, eu tenho aqui nos vídeos, também tenho diretos que fiz a explicar e a ensinar como se joga Myth Wars Puzzles para aqueles mais novos. Vocês podem consultar aqui, digamos, videoaulas aqui nos diretos, como se joga, como vocês podem evoluir mais rápido no jogo. Portanto, mas vamos lá ao que interessa, que será a retrospectiva do ano 2024. Pois é, o ano 2024 que obteve, como eu vos disse, mais de 100 heróis que saíram no ano 2024 e, claro, a estabelecer aqui, digamos, um ranking, digamos, daqueles mais dos heróis que vocês gostaram mais que saíram. Portanto, deixo já aqui este desafio que podem escrever aí nos comentários, digamos, qual foi o top 3 para vocês dos heróis que saíram. Portanto, eu fiz também a retrospectiva do ano 2023, como está aqui, não é? Foi aqui que eu fiz, mas esta retrospectiva saiu, digamos, uns dias já depois do ano ter começado. Portanto, o ano começaria aqui com o Zeus. Portanto, foi o Zeus que deu início ao novo ano de 2024 na altura. Portanto, foi o primeiro herói que saiu, foi o Zeus. Neste caso, este ano também foi igual, ou seja, saiu um herói azul, que foi a Ela, também um upgrade, neste caso também tinha sido o upgrade de um herói que já havia saído, que foi o Zeus, já existia no jogo, mas este foi o upgrade, ou seja, foi o primeiro herói que saiu no ano 2024. E claro, depois foi o OTM do mês de janeiro, que foi o Odisseus. Aqui este Odisseus, o terrível Odisseus, que até para mim foi uma surpresa muito agradável, é um dos bons heróis que saiu o ano passado. Portanto, este pode entrar diretamente para mim, para o top 10 dos heróis que saíram o ano passado, o Odisseus. É claro que o Zeus também é um excelente herói, sem dúvida. Aliás, eles são todos uns excelentes heróis, porque isto, a gente formar aqui um top é muito difícil, ou seja, é muito difícil porque, digamos assim, o que é que vai acontecer? As opiniões dividem-se, ou seja, uns gostam mais de um determinado herói, outros gostam mais de outro herói, e é muito difícil nós, digamos, agradar a gregos e a troianos, como se costuma dizer. Portanto, mas isto é a minha opinião, vale o que vale. Cada um tem a sua opinião, são todas válidas, todas elas são válidas, não há opiniões melhores umas que outras, mas simplesmente é a opinião de cada um. E eu vou fazer a minha opinião. Se vocês estiverem de acordo,
tudo bem se estiverem de acordo, tudo bem se não estiverem de acordo, tudo bem na mesma, porque é o que vale, porque não vamos todos gostar do vermelho, não vamos todos gostar do azul, a diversidade é o mais bonito. Portanto, como eu vos disse, há muitos heróis para todos os gostos. É claro que, eu como vos costumo explicar, os heróis são todos úteis, todos eles são úteis, ou seja, não há heróis melhores uns que outros. Há sim aqueles que têm mais utilidade, aqueles heróis que mais utilidade tenham pelas suas características, pelo seu uso, porque um herói que pode ser muito bom numa determinada situação, noutra pode não ser. Portanto, é assim, por isso é que há uma diversificação enorme de heróis, cada um com as suas habilidades. Os heróis cada vez vão sendo com múltiplas habilidades, e nós, digamos, termos uma percepção e termos um conhecimento aprofundado de todos os heróis é muito, muito difícil, porque são imensos heróis. No jogo, se calhar, já há quase 1000 heróis por aí, ou mais de 1000 heróis, nestes anos todos que existe o jogo, e nós sabermos o que cada um faz de memória é muito, muito difícil. Como vocês sabemos aqueles que mais usamos, que mais defrontamos, mas depois há aqueles que menos se usam, que nós temos mais dificuldade em saber o que é que eles fazem. Mas também não há problema, nós vamos consultar a ficha do herói e ficamos a saber. Mas pronto, digamos, os heróis todos eles têm a sua utilidade, têm a sua função, e depois há aqueles heróis que combatem outros heróis, ou seja, há aqueles heróis que nós dizemos assim, epá, este herói tem uma característica, tem umas habilidades espetaculares, mas depois há o contra-herói, ou seja, o herói que irá combater precisamente aquelas habilidades. Portanto, funciona tudo nessa base, ou seja, há sempre o contra, ou seja, há uma habilidade, depois há a contra-habilidade que pertence a outro herói. Mas nós termos também todos os heróis disponíveis no jogo não é fácil, não se esqueça se existirá algum jogador que tenha todos os heróis disponíveis no jogo, mas pronto, uns têm mais, outros têm menos, uns começaram há mais tempo, outros começaram há menos tempo, mas é assim, existem muitos heróis e cada um tem a sua habilidade e cada um faz aquilo que lhe compete. É claro que depois há os bugs, há os problemas nos heróis, uns que não fazem aquilo que deviam ou que fazem mais daquilo que deviam. Pronto, nós tentamos também corrigir isso através dos administradores, eles é que têm esse poder de, digamos, de modificar o herói, nós só temos que apontar, digamos, o defeito, e depois eles entendem modificar ou não, não é? Isso depois já vai na consciência deles. Mas, voltando então aqui à retrospectiva de 2024, como eu estava a dizer, saíram imensos heróis, mais de 100 heróis. É claro que estabelecer aqui, digamos, um top será muito difícil. Eu vou, digamos, só pôr o top 3. Na minha opinião, eu vou só pôr o top 3, na minha modesta opinião. Claro, vale o que vale. Mas é claro que os tops valem o que valem. Como eu vos disse, as opiniões dividem-se muito, cada um tem a sua, e claro, assim é que é bonito. Portanto, como eu estava a dizer, primeiro foi o Zeus, depois foi aqui o Odisseus, que sem dúvida é um excelente herói, além dele aumentar o ataque, vocês sabem, ele proporciona aqui um aumento de ataque e é muito usado, muita gente o tem e claro, é um herói bastante bom. Depois temos a Atropos, a nova, a que saiu nova. Este herói aqui, o Panópios, este herói é um excelente herói, digamos, porque ele baixa a defesa, portanto ele também tem aqui, torna o modo frágil, né? Também é um excelente herói, como todos são excelentes heróis, e nós estarmos aqui, digamos, a colocar este no lugar tal, outro no lugar tal, é muito difícil nós estarmos a dizer qual seria o melhor deles todos. Como eu vos disse, há aqui alguns que se podem destacar um bocadinho mais pelas suas características, pelas suas habilidades, e claro que são mais usados e que nós vamos ver aí muitos a usarem aí na vossa equipa. Portanto, tem tantos que é difícil
nós estarmos aqui a classificar todos um por um. Portanto, se vocês quiserem, podem consultar aqui o canal e, claro, também estabelecerem a vossa hierarquia. Como eu vos disse, eu vou, digamos, só colocar 3 no top. É claro que existem muitos e bons heróis, saíram muitos e bons heróis, mas eu vou estabelecer aqui, digamos, um top 3. E então, neste caso, vamos lá aqui passar. Portanto, aqui está o Cao Cao, também um excelente herói, que vocês sabem, também é um dos bons heróis. Tantos que saíram, tantos bons que saíram, uns mais vocacionados para a defesa. E então eu no top 3 vou colocar 3 heróis. Aqui vou colocar, neste caso, chegou aqui o Trajano, este vou colocá-lo no top 3, ou seja, em terceiro lugar da lista vou colocar o Trajano. Trajano porque é, sem dúvida, um herói, devido às suas características, um herói bastante útil e um herói que é difícil depois de nós estarmos ali a batalhar com ele. Portanto, o Trajano, na minha modesta opinião, eu vou colocá-lo no top 3, ou seja, em terceiro lugar da lista. E vamos continuar subindo a lista. Portanto, tem aqui tantos e bons heróis. Aqui também o Hipócrates, também um excelente herói para, digamos, dar um curandeiro, um excelente curandeiro. Portanto, temos aqui um inúmero leque de heróis, e então aqui está, acho que passei aqui um que queria também colocar no top 3, onde é que ele está? Acho que já o passei, de certeza absoluta. Ora, deixa-me ver, onde é que ele está? Eu já o encontro. Portanto, é claro que, porque eu já estava ali a ver um que queria colocar no top 1, que é o Dante. Portanto, o Dante, como vocês sabem, o Dante, quando saiu, ele veio com bug, ou seja, veio a fazer mais que aquilo que ele devia. E então tornou-se um herói muito difícil de combater, ou seja, um herói especial, um herói que eu colocaria no número 1 da lista. Portanto, este seria o número 1 dos heróis todos da lista, o Dante, por causa precisamente desse problema que existe no Dante. Ele é um excelente herói, sem dúvida, muitos o usam e, claro, e vocês já sabem a dificuldade que é defrontar o Dante. Portanto, não é o herói mais poderoso do jogo, mas é o herói que, devido às suas características, e mais a mais com o bug que existe, ele se torna um herói, digamos, super, né? Um super-herói mesmo, é um herói soberbo. Portanto, o Dante, para mim, o número 1 do top. Eu estava aqui, mas eu tinha aqui, acho que já o passei. Isto são tantos, né? A gente confunde aqui um bocadinho. Eu queria colocar no número 2 da lista o nosso novo herói, o Dragão Azul. Onde é que ele existe, o Dragão Azul? Não me digas que eu não fiz o vídeo do Dragão Azul, mas eu acho que tenho o vídeo do Dragão Azul. Ou seja, deve estar para aqui em pacote o nosso Dragão Azul, o herói do ano, do mês, do aniversário, perdão. Aqui está ele, é o Kalen. Eu bem sabia que não faltava, ele estava aqui, tinha que estar aqui. Portanto, este seria o meu número 2, ou seja, do top 2. É assim, este é um herói que vocês podem dizer assim, não é nada de especial. Ou seja, este herói não é nada de especial. Realmente este herói tem muitas características e, claro, consoante a equipa que ele atua, digamos, aí se mostra a sua virtude. Portanto, é um herói que faz umas coisas com uma determinada equipa, faz outras coisas com outra determinada equipa, faz outras coisas com outra determinada equipa. Portanto, se estiver numa equipa azul, digamos numa mono azul ou com heróis azuis, ele faz umas determinadas coisas. Se estiver acompanhado com os seus irmãos de aniversário, os outros dragões, o Numismática,
o Ignis, o vermelho, a roxa, como é que ela se chama, agora não estou a lembrar o nome dela, a Lotes, portanto, ou o Denver, o pequeno dragão Denver, né, que são os 5 dragões que existem de aniversário. Se contiverem os 5, realmente aqui este Kaelion faz milagres. Portanto, é um herói bastante forte, bastante bom, é o herói mais poderoso do jogo, devo-vos dizer, é o herói mais poderoso do jogo, o que tem mais poder, mas, como eu vos disse, dependendo das situações em que ele atuar, ele faz inúmeras coisas. Portanto, este herói eu colocaria no número 2. Portanto, como eu vos estava a dizer, colocaria aqui o Odisseus, não é? Onde é que ele está? Não foi o Odisseus que eu vos disse, foi o outro. Onde é que ele está? O outro amarelo. Agora não estou a recordar o nome dele. Como eu vos disse, isto já são tantos que já não me lembro qual é o nome deles todos. Prontos, que eu vos estava aqui a falar, não foi o Odisseus, ou foi o outro que eu vos coloquei no terceiro lugar. É este aqui, pronto, é o Trajano, pronto, não me estava a recordar, é o Trajano. Portanto, terceiro lugar no meu top 3, Trajano, em terceiro lugar. Segundo lugar, Kaelin, aqui o herói do aniversário. E em primeiro lugar, o famoso Dante. É claro que muitos outros surgiram, muitos outros heróis poderosos e muito bons surgiram, e com grande efeito, realmente todos muito bons. Por exemplo, aqui este Anderson, eu até colocaria este Anderson também no top 3 facilmente, porque é muito bom este herói no ataque, espetacular este herói para o ataque. Também entraria facilmente num top 3. É como eu vos disse, há uma linha tão grande de heróis que nós podíamos fazer em terceiro lugar 20 ou 30 heróis. O difícil é dizer, olha, este é o 20º, isso é muito difícil, muito difícil. Por isso é que eu decidi fazer só 3 tops, aqui o top 3, não decidi fazer mais. Também de salientar que saíram uns heróis de 4 estrelas muito bons. Por exemplo, este Feng, que foi o último de 4 estrelas que saiu, que é excelente este herói também. Saíram aqui uns de 4 estrelas este ano. De 3 estrelas não tivemos absolutamente herói nenhum novo, mas de 4 estrelas tivemos aqui uns 2 ou 3. Deixem-me ver aqui também, já agora, procurar aqui de 4 estrelas, que eu também acho que fiz aqui vídeos dos de 4 estrelas novos que saíram. Mas realmente aquela vermelha que saiu último também é muito boa. E, claro, os outros também foram muito bons, os de 4 estrelas que saíram. Mas foram poucos, não foram muitos, não estou aqui agora a encontrar nenhum neste jogo. Portanto, saíram todos praticamente de 5 estrelas, né, como é hábito. Mas também saíram aí 2 ou 3 de 4 estrelas. E, claro, os que saíram este ano de 4 estrelas também são muito bons para vocês jogarem. Portanto, deixem-me ver, a ver se eu encontro aqui mais algum de 4 estrelas. Não sei se já passou. Isto são tantos e realmente já deve ter passado aqui alguma coisa que eu não me apercebi, porque saíram 2 ou 3 de 4 estrelas e eu sei que tenho aí os vídeos, é só uma questão também de vocês procurarem. Portanto, fica aqui este apontamentozinho sobre o jogo, sobre os heróis novos que saíram este ano, que saíram muitos bons. Eu não vou falar de todos, porque seria cansativo. Vocês, aqui o Sorvin também é um excelente herói, todos eles serão excelentes heróis para vocês terem na vossa equipa. O difícil é nós conseguirmos e termos estes heróis em nosso poder. Portanto, se vocês, eu até vos lançava um desafio, digamos assim, digamos, se a Karma se lembrasse de oferecer heróis, qual eram os vossos heróis que vocês queriam? Por exemplo, se ela vos dissesse assim, vamos
vamos oferecer 3 heróis à vossa escolha. Vocês depois irão ter a grande dificuldade de escolher os heróis que vocês quisessem para vocês terem aí na vossa equipa. Portanto, depois não saberiam qual é que vocês iam escolher, porque são tantos e tão bons, porque aí é que está a dificuldade. Por isso é que eu vos estava a dizer, é muito difícil nós fazermos aqui um top, porque eles realmente são todos muito bons, são todos, digamos, cada um com as suas características, claro, mas são todos tão bons que às vezes temos dificuldade em eleger qual será o melhor entre os melhores. Mas, como eu vos disse, neste caso eu deixei aqui a minha sugestão, seria em primeiro lugar, como eu vos disse, o Dante, que foi uma revelação este ano e se tornou terrível aqui este Dante. Depois seria o Caleno em segundo lugar e, claro, depois está aqui o outro que eu vos disse, o Trajano, em terceiro lugar. Portanto, isto seria, digamos, o meu top 3. Digam-me qual é o seu, deixem nos comentários, deixem aí qual é o que vocês preferem, ou os 3 que vocês preferem que saíram este ano. Fica aqui este apontamentozinho, agradeço-vos de todo o coração a visualização de mais um vídeo, espero que o ano 2025 seja muito rico para vocês, que traga muitos e bons heróis também e que vocês consigam esses heróis para terem no vosso jogo. Eu vou também tentar ter alguns, é claro que não é fácil, está muito difícil, as convocações, muito mesmo muito difícil, mas alguém vai ter, digamos, a sorte de conseguir alguns heróis. Então, àqueles que os conseguirem, os meus parabéns, porque, sem dúvida, o jogo é feito de muita paciência, vocês têm que ter mesmo muita paciência para jogar aqui ao jogo Myth Wars and Puzzles. E aqueles que não conseguirem vão jogando com aquilo que tiverem, porque o jogo, acima de tudo, é diversão. O jogo não é, digamos, para a gente estar aqui arreliados, nada, não, temos que ter, é claro que às vezes arrelia, né? Às vezes arrelia, mas é para a gente se divertir, de fazer amizades, inclusive é fazer amizades, deixem-se de tretas, não vale a pena as tretas, não vale a pena a gente estar a ofender uns aos outros, isto é uma amizade, é uma comunidade, nós somos humanos, do outro lado está outra pessoa, sem dúvida, portanto, a amizade, podemos se atacar uns aos outros, nas minas, nas guerras, tudo bem, mas não vale a pena a gente estar com insultos, não vale a pena isso, a amizade acima de tudo e claro, a diversão, porque isto acima de tudo é uma brincadeira, não é? O jogo é uma brincadeira para a gente estar aqui um bocadinho, já basta as agruras da vida, nós estarmos aí com a nossa vida, cada um com os seus problemas e claro, isto é para nós divertirmos, não é para nós estarmos aqui, digamos, arreliados. É claro que existe sempre a competição, mas seja uma competição saudável, dentro das leis, dentro das regras, façam por isso, não criam conflitos, não tragam ao jogo problemas pessoais, nada disso. Não, isto aqui é para nós convivermos todos uns com os outros em sã harmonia, é isso que nos devia mover a todos. Então, desejo-vos a todos um excelente ano de 2025, bom jogo e, claro, boas convocações. Até uma próxima, se Deus quiser. Não esqueçam, podem consultar e devem aqui o canal do Boss, porque existem inúmeros vídeos, tantos vídeos, como eu vos disse, aqui mais para baixo. Como eu vos disse, já são mais de 300 vídeos, salvo ver, 350 e qualquer coisa vídeos. Estão aqui, vocês estão aqui praticamente todos os heróis do jogo, não é? Estão aqui praticamente todos os heróis do jogo, além de também ter aqui videoaulas, como se montar equipas, olha, tem aqui uma videoaula sobre tropas, por exemplo, vocês consultem, tirem um bocadinho, vão vendo, porque é importante nós aprendermos, às vezes é mais importante ver aqui um bocadinho os vídeos, rever, não é só ver, é ver, rever, porque é assim que nós vamos aprendendo, né? Uns com os outros, com a experiência de uns,
e a experiência de outros nós vamos aprendendo e, claro, cá está mais uma videoaula, por exemplo, tem aqui muitos vídeos de como fazer. Vocês podem chegar aqui ao princípio de quando eu comecei aqui com o canal. Eu fiz mesmo este canal para ajudar toda a comunidade, digamos, porque ainda hoje se vê muita gente que não sabe como é, né? Porque começaram agora o jogo, e então eu montei este canal mesmo precisamente porque não havia nenhum canal na altura em português que explicasse as coisas, e como vocês estão aqui a ver, tem como montar equipas para titãs, como funciona o centro de treino, aqui muitas coisas que vocês podem consultar aqui nos vídeos mais antigos. Portanto, percam um bocadinho do seu tempo, se vocês quiserem e assim entenderem, aqui a consultar, digamos, é das bibliotecas, não é por eu ser minha, né, que sou eu que faço, mas praticamente deve ser, digamos, o canal mais completo, pelo menos em português, de certeza quase que é, mais completo que o jogo tem sobre heróis. Portanto, fica aqui este apontamentozinho, não deixem de subscrever o canal, trazer mais amigos, essas coisas todas. E então, despeço-me com a amizade desde sempre, um bom ano de 2025 para vocês todos, até uma próxima, se Deus quiser.